Fala galera, tudo beleza? Hoje nosso papo é sobre as invasões francesas ao Brasil. Fica com a gente, chama a vinheta! Muito bem galera, eu costumo dizer que todo mundo quis esse território aqui, todo mundo quis o Brasil. E hoje a gente podia estar falando francês, por exemplo. A gente podia estar falando merci beaucoup, bonjour, né? Tantas expressões em francês, mas no fim das contas, quem ficou com esse negócio aqui foi os portugueses. Mas isso não sem outras nações também tentarem ficar com esse território. E é esse o nosso papo de hoje, as chamadas invasões francesas. Por que a gente colocou invasões entre aspas? Porque alguns autores vão dizer que esse termo, invasões, ele não é o ideal para a gente caracterizar o que aconteceu aqui nesses processos de tentativas dos franceses de dominar esse território. Por quê? Porque embora essa área fosse assegurada para os portugueses, teoricamente, pelo Tratado de Tordesilhas, né, que nós já sabemos, assinado entre Portugal e Espanha, 1494, estabelecendo uma linha imaginária, 370 léguas das ilhas de Cabo Verde, que tivesse a leste de Portugal, que tivesse a oeste da Espanha. Embora a gente soubesse, existia um tratado, esse tratado não foi admitido por vários países, dentre eles a França. A França, o rei francês na época, o Francisco I, ele chegou a ironizar o Tratado de Tordesilhas. Ele disse, eu quero saber cadê o testamento do Adão e da Eva, dividindo o mundo entre portugueses e espanhóis. Não é? Porque não considerou 100% o Tratado de Tordesilhas. Então a gente sabe que embora fosse um território que era teoricamente dos portugueses pelo Tratado de Tordesilhas, o Tratado de Tordesilhas não foi aceito por todos os países e também essas áreas que eles invadiram eram áreas que ainda não estavam ocupadas de forma efetiva pelos portugueses. Então, por isso que alguns autores vão dizer, olha, talvez o termo ideal não seja invasões francesas, talvez. Mas aí vamos lá, o que os franceses fizeram aqui na prática? Os franceses fizeram aqui várias tentativas de ocupação. Dessas tentativas de ocupação, duas foram extremamente marcantes, porque elas renderam realmente um tempo maior de presença francesa aqui nesse território. A primeira delas é a França Antártica. Em que momento acontece essa tentativa de invasão francesa, que a gente vai convencionar chamar de França Antártica? O que está acontecendo na França naquele momento? Está acontecendo na França naquele momento um cenário de conflito. Porque afinal de contas a França está vivendo uma série de guerras e uma série de embates em função de questões religiosas, em função do conflito entre católicos e protestantes dentro da França nesse momento no século XVI. E é justamente nesse cenário de conflito religioso que está acontecendo na França nesse momento que nós vamos ter um projeto que vai ser idealizado para que se possa fazer essa invasão do território que a gente vai chamar de invasão francesa. Dentro desse projeto nós temos linhas a serem seguidas. Nós temos uma linha aí, seguida pelo Gaspard de Coligny. Ele é um huguenote, ele é um protestante. Na França, os protestantes calvinistas eram chamados de huguenotes. E ele é um protestante calvinista, um cara que é um almirante, um cara que tem bastante prestígio dentro do cenário político ali na França. Se depender desse projeto de colonização idealizado pelos franceses para ocupar essa região aqui, vamos fazer uma colonização, que vai ser uma colonização protestante, vamos fazer aqui uma colônia para servir até de refúgio para protestantes que são perseguidos na França, e vamos combinar esse povoamento calvinista com a exploração do pau-brasil. Se depender deles, esse é o projeto que a gente vai consolidar aqui na França, aqui no Atlântico Sul, nessas áreas que os franceses vão querer invadir, vão ser alvo da invasão francesa. Mas existe uma outra linha sendo seguida também pelo governo naquele momento. Existe uma outra linha que é puxada aí pelo cardeal Lorena, que também está interessado, se vê interessado ali nesse processo, nesse projeto de invasão, entre aspas, francesa aqui nesse território. E o cardeal Lorena, ele é só o grande defensor da contra-reforma na França e o conselheiro do rei Henrique II. Ele é só isso, coisa básica, tranquila. A contra-reforma, a gente já estudou isso em outro momento, a contra-reforma é a reação da Igreja Católica ao movimento protestante. Quando acontece a reforma protestante, nós temos uma reação realizada pela Igreja Católica, que a gente vai chamar de contra-reforma. E o cardeal Lorena, ele é um dos principais ícones dessa contra-reforma dentro da França. Então, na visão dele, e se depender dele, esse projeto colonizador que vai ser desenvolvido pelos franceses aqui no Brasil, ele não vai ser um projeto colonizador voltado para essa colonização calvinista, protestante, etc. Vai ter uma outra tônica, vai ter uma outra linha. Então existe um conflito religioso no país. Esse conflito religioso, ele está expressado também no próprio projeto, na forma como você vai idealizar
esse projeto de invasão francesa. Está muito bem expressado. Então, eu tenho um conflito político, eu tenho um conflito religioso, né? Eu tenho muitas divergências, mas eu tenho uma concordância. Tem uma coisa que esses caras concordam quando se pensa num projeto de invasão dos franceses para cá, para esse território. Tem que fixar a presença francesa nessa região. Tem que fixar a presença francesa, tem que estabelecer aqui uma base para continuar desenvolvendo o comércio em torno do pau-brasil. Então, nisso eles concordavam. Mas na tônica religiosa a respeito da colonização, eles não concordam, são extremamente divergentes. E aí o que vai acontecer? No fim das contas, o projeto colonizador que vai ser desenvolvido aqui, voltado para essa presença francesa, vai ser desenvolvido a partir da expedição que é apoiada pelo rei, pelo Henrique II, e vai ser também apoiada pelo Gaspar de Coligny, e vai ser liderada, a expedição vai ser liderada por um outro nobre, que é o Nicolas Durand de Villegnon, ok? Esse cara aqui que vai liderar esse processo, né, essa expedição que vai chegar aqui e vai trabalhar para tomar posse desse território. Eles chegaram aqui em novembro de 1555 e eles construíram um forte, o Forte de Coligny, na ilha que eles chamaram de Ilha de Villegnon, que é justamente o cara que está liderando essa expedição, essa expedição que está empreendendo essa invasão francesa aqui nesse território. Eles fundam uma colônia aqui que eles vão chamar de França Antártica, e a aliança que eles vão fazer vai ser com os índios tamoios, né? Os franceses, eles têm essa estratégia, eles fazem alianças com tribos indígenas que são rivais das tribos indígenas que apoiam os portugueses. E aí, no caso dos índios tamoios, eles formam uma confederação, a Confederação dos Tamoios, que vai apoiar os franceses. E uma das coisas que alguns autores levantam, que pode ajudar a explicar essa aliança dos franceses com os índios, é justamente essa questão de como os franceses lidam com essas tribos indígenas, né? Os franceses, teoricamente, eles não estão escravizando, eles teoricamente não estão tomando as terras dos índios, eles estão ali comercializando o pau-brasil com esses índios, sem interferir tanto no modo de vida desses índios. Então, isso talvez ajudasse a explicar essa aliança que eles vão conseguir fazer com algumas tribos indígenas, inclusive com essa tribo aí, essa confederação dos tamoios. Quando eles começam a fixar um projeto colonizador aqui, essa França Antártica que eles tentam montar, ela vai ser caracterizada também por conflitos religiosos. Os mesmos conflitos religiosos que eles tinham lá na metrópole, lá na França, eles vão ser transpostos para cá. E aqui o negócio foi tão feio, que esses colonos que vieram para cá, que realizaram esse projeto colonizador da França Antártica, eles entravam em embates tão grandes, né, pela questão, o valor dos sacramentos, né, a questão dos santos, e todas essas questões que opõem, né, os católicos e os protestantes, eles entravam em embates tão feios que eles chegavam a matar uns aos outros. Então essa França Antártica foi marcada por conflitos religiosos internos, né? E aí você tem homicídios, você tem revoltas, você tem punições exemplares, que é o quê? É quando os colonizadores estabelecem uma sentença de morte, a pessoa acaba sendo punida na frente dos demais para poder servir de exemplo, né? Para que não aconteçam outras revoltas. Então isso tudo está acontecendo nessa França Antártica em função desses conflitos religiosos que marcaram essa colonização. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é que os portugueses vão se articular para tomar esse território. Eles não vão deixar que os franceses, né, continuem aqui de graça e continuem empreendendo o seu projeto colonizador. Então, já no governo do Mendes Sá, governador geral do Brasil, né, da parte dos portugueses, ele vai mandar tropas aqui, essas tropas vão trabalhar para tomar o Forte de Coligny dos franceses, eles conseguem fazer isso em 1560, mas a guerra continua porque a resistência vai continuar, né? E aí, como a gente falou, os franceses são aliados dos tamoios, então os tamoios eles resistem aos portugueses, né, nesse processo de embate, nesse processo de guerra. Então as guerras vão continuar, né, apesar da retomada do forte. E aí a gente tem uma coisa interessante para considerar dentro dessa questão de alianças, nessa questão das invasões francesas, que é uma coisa legal da gente ver. Nós podemos dizer que nós temos alianças cruzadas aqui nesse processo de dominação e nesse projeto de colonização dos franceses. Por que a gente pode dizer que tem alianças cruzadas? Porque de um lado eu tenho quem? De um lado eu tenho Portugal, né, que vai lutar para trabalhar, para tomar esse território dos franceses. Não vai deixar essa colonização francesa se estabelecer aqui, né? Quem é que vai liderar? Inicialmente as tropas do Mendes Sá, mas depois o sobrinho do Mendes Sá, o Estácio de Sá, vai liderar esse processo de resistência portuguesa e de luta dos portugueses contra os franceses. Quem são os aliados do Estácio de Sá? O Estácio de Sá vai se aliar com a tribo dos Temiminoss, tá? Que tem como líder o Araribóia.
Então perceba, os portugueses têm aliança com uma tribo, né, que é os Temiminós, liderados pelo Araribóia, e por outro lado, os franceses têm aliança com outras tribos, né, que é a questão da confederação dos tamoios, certo? Então eu tenho de um lado os portugueses, do outro lado os franceses, mas eu tenho também de um lado os Temiminós e do outro lado os tamoios. O que isso nos diz? Isso nos diz o seguinte, que tanto os europeus quanto os índios, eles vão usar essas rivalidades. Os portugueses vão saber usar as rivalidades que os índios possuíam para poder empreender a conquista deles, né? Vamos aproveitar essas rivalidades entre as tribos indígenas. Por outro lado, os índios também vão aproveitar essas disputas entre o português e o francês para resolver também os seus problemas, as suas próprias rivalidades, né, as disputas entre as tribos indígenas. Então eu posso dizer que aqui nessa experiência da guerra contra os franceses e para acabar com a França Antártica, nós tivemos uma disputa colonial, porque é uma disputa, né, entre portugueses e franceses pelo processo colonizador, mas nós tivemos também uma guerra indígena ao mesmo tempo. Por quê? Porque os Temiminós são aliados dos portugueses, os Tamoios são aliados dos franceses, e essas duas tribos estão guerreando também entre si e estão também tentando resolver seus problemas. Então isso também é interessante a gente verificar. O que vai acontecer com essa França Antártica, né? A gente tem um processo de pacificação parcial que acontece em 1563, por atuação dos dois jesuítas, né, o Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. Eles conseguem pacificar parcialmente os tamoios, ali em 1563, mas a guerra vai continuar. 2 anos depois, o Estácio de Sá funda a povoação de São Sebastião do Rio de Janeiro. Os combates continuavam, as lutas ainda estavam intensas, mas o Estácio de Sá vai lá, estabelece um núcleo povoador português oficialmente ali, né, São Sebastião do Rio de Janeiro. Bom, esse nome do forte foi dado em referência ao santo, né, São Sebastião, que foi um ex-soldado romano, martirizado no governo do Diocleciano, e também em referência ao rei Dom Sebastião. Bom, como é que termina então essa França Antártica? Essa França Antártica termina com a derrota dos franceses, né? O Estácio de Sá vai continuar liderando, ele vai liderar essa ofensiva contra os franceses para retomar esse território, né? Ele acaba morrendo num desses combates, né? Ele acaba morrendo com uma flecha envenenada e tudo mais, mas as guerras continuam e os portugueses acabam conseguindo derrotar os franceses e expulsá-los daquela região. Assim a gente tem o fim dessa França Antártica, né? E os índios, o que aconteceu com eles? Os tamoios foram massacrados pelos Temiminós, né, foram derrotados, e o Araribóia, o líder dos Temiminós, ele acabou sendo recompensado, né? Ele ganhou terras, ele ganhou títulos em função dos serviços que ele desenvolveu para o rei de Portugal nessa guerra aí, nessa luta contra os franceses. Bom, mas essa derrota aconteceu então em 1567, beleza. Depois disso, os franceses desistiram? Os franceses não quiseram mais fazer novas tentativas? Não, eles não desistiram. Eles fizeram outras tentativas. Eles tentaram também, fizeram uma ocupação na Paraíba e foram expulsos em 1584. Fizeram uma tentativa de ocupação em Sergipe, no atual Sergipe, foram expulsos em 1590. Outra tentativa no Rio Grande do Norte, foram expulsos em 1599. E no Ceará também, eles tentaram e foram expulsos em 1603. Então você vê que os franceses, eles não desistiram, né? Eles continuaram ali empreendendo essas tentativas de ocupação. E aí, além dessas que foram fracassadas, né, nesse intervalo, a gente tem uma outra tentativa que foi muito marcante, que foi muito importante, que é essa tentativa que eles vão empreender no Maranhão, né? A chamada França Equinocial. Também é uma das tentativas importantíssimas de ocupação francesa nesse território colonial que corresponde atualmente ao Brasil. Mas essa parte aí da França Equinocial a gente vai ver na continuação dessa aula. Vamos nessa, vamos que vamos! Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem para o nosso site www.historiainloco.com.br. Aqui no nosso site você vai encontrar a continuação dessa aula e mais uma lista de exercícios para você treinar. Tô te esperando, www.historiainloco.com.br, o site que trabalha para fazer você gabaritar história. Até a próxima, tchau!